Oi, oi, galera! Estamos aqui mais uma quinta-feira fazendo live e hoje vai ser muito bacana, porque a gente vai ter a participação especial do Renan, que é um psicólogo. E como a gente está falando, a gente vai falar hoje sobre compulsão alimentar, dificuldade no processo de emagrecimento. É importante que a gente tenha um profissional para agregar, né? Para ajudar aqui nesse assunto. Até porque a gente sabe que a compulsão alimentar, ela precisa sempre de um acompanhamento multidisciplinar. Então é muito importante que além da nutrição, tenha um psicólogo, em casos mais sérios, psiquiatras, e aí sucessivamente, uma equipe mesmo multidisciplinar. Eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje se encerram as lives, foram 15 dias de live e foi muito bacana, muita gente apareceu, paciente, família, amigos, muitas pessoas que eu não conheço. Foi muito bacana. E eu queria muito, muito, muito falar para vocês que a minha mentoria tá aí, as vagas estão abertas. As vagas se encerram amanhã, ok? Amanhã, às 22 horas, se encerram as vagas para minha mentoria. E galera, tá fundamental é ótimo. Tá fenomenal, fenomenal. O Renan já tá aqui, vou deixar ele entrar aqui. Cadê você, Renan? Esperando o Renan entrar. Oi, Oi, oi. oi! Tudo bem? Tudo bem, Clarice, e você? Tudo jóia. Eu estava aqui contando, Renan, que amanhã se encerram as vagas da mentoria. E essa mentoria, ela é em grupo, é a primeira, né? Eu sempre fiz individual e além dos meus atendimentos. Só que ela tá espetacular, porque vai ser uma mentoria que a gente está montando um material muito bacana. Então, assim, a primeira turma é sempre especial, né? A primeira turma é o xodó, porque a gente faz Uhum. de tudo para agradar, porque assim, a gente fica extremamente feliz das pessoas terem confiado na gente. Então, assim, eu falo para as pessoas, se for entrar, entra na primeira turma, porque a primeira turma é a mais especial da vida. Então, assim, quem quiser entrar, quem quiser emagrecer, que faça a sua inscrição aqui na minha bio mesmo do Instagram. E vamos falar de coisa boa, né, Renan? Vamos falar. Faça Uma inscrição mesmo, gente, porque vez. assim, Hã? é um investimento. Pra mim, travou aqui. Voltou? Tá funcionando? Voltou, voltou, voltou. Tá. É porque é um investimento danado, né? Não só no sentido do processo de emagrecimento, mas profissional também. Fazer trabalhos em grupo, eu tive a oportunidade de fazer alguns também, é muito bom pra gente, né? A gente também acaba conhecendo muitas coisas diferentes. É super bacana. Eu acho que o trabalho em grupo, ele é. Não vamos falar melhor, não, porque cada um tem uma característica. Mas eu acho que a vantagem dele é porque as outras pessoas acabam motivando mais. Então, assim, quando é um trabalho em grupo, o sucesso, ele parece que é melhor, né? Maior, por causa da parte Sim. motivacional. Bom, mas Sim. vamos agora falar de coisas boas. Gente, eu tô rouca, porque foram tantas lives que eu tô ficando rouca. Renan, fala um pouco de você. Desculpa, que não. Clarissa, você parou pra mim, tá? Pera aí, então. Vou tentar trocar aqui pra... O vídeo não carregou, não, mas eu tô te ouvindo, pelo menos. Então Agora, tá. agora carregou, tá show. Então, beleza. Agora eu tô no 4G, agora vai. Bora lá. Então, beleza. Então, boa noite de novo, pessoal. Meu nome é Renan. Sou psicólogo, formei em psicologia há 2 anos, basicamente. Trabalho com terapia e com orientação profissional desde então, praticamente, né? Tive um período aí de descanso depois da formação. Tenho uma pós em andamento também em neuropsicologia. E, além disso, tenho um trabalho formal também. Trabalho como recursos humanos dentro de uma empresa aqui na região metropolitana de BH. E, enfim, a gente está aqui para falar um pouquinho, né, sobre essa situação, né, de emagrecimento, essa situação de questões de transtornos alimentares também, né, o que a psicologia tem a ver com a dificuldade ou às vezes até a facilidade também
do processo de emagrecimento, né? Do processo de ganho e perda de massa corporal das pessoas, né? E aí, já começando, tá, Clarissa? Eu Vamos acho ver que a minha pergunta, mas vai lá. pode ir, né? Eu já ia falar o seguinte: quando a gente fala de processo de emagrecimento, quem manda é a nutrição, ok? Vocês vêm aí logo depois, quando a gente abre. É brincadeira, viu? Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre falo do acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que é fundamental, porque a gente precisa mesmo de todas as áreas. Tem hora que a gente precisa de um profissional, de um psicólogo do lado, vai ter hora que a gente vai precisar de um psiquiatra. Mas, de qualquer forma, a nutricionista vai estar sempre no meio de tudo, viu, galera? É o mais importante de todos. Brincadeira. Renan, me conta como que a psicologia pode ajudar no processo de emagrecimento. Assim, né? De fato, é um processo que envolve saúde, né? E o que envolve saúde, igual você falou um pouquinho atrás, né, Clarissa? A gente tende a pensar também no ser humano como um ser humano completo, né? Não é só o peso, não é só o corpo, não é só a mente. Então, Uhum. quando a gente fala de psicologia, né, ela está muito envolvida com todas as questões do ser humano, né, no geral. E aí, trazendo especificamente para um processo de emagrecimento, né, a gente vai atuar como parceiro, de fato. A gente vai atuar sendo mais um facilitador aí no processo. Obviamente, né, a gente não trabalha com como que eu posso falar? Com a alimentação em si, né? O Com acompanhamento plano nutricional, alimentar, dieta. isso, com controle alimentar, com a dieta em si, isso. Porque, de fato, existem profissionais para isso, né? E a gente vai trabalhar como um facilitador. Mas como assim um facilitador? Eu vou falar, a gente vai conversar com o paciente. Ah, você vai fazer isso tal hora? Não, a gente não vai trabalhar dessa forma. A gente vai trabalhar com autoconhecimento, né? Acho que o grande primeiro passo da psicologia em todos os processos que envolvem o humano é começar com o autoconhecimento. É começar com qual o envolvimento qual a relação dessa pessoa com a alimentação, com o próprio alimento, com a propriocepção, né, que é a percepção do próprio corpo, com aquilo que te leva a ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação menos saudável. Então, a nossa atuação começa por aí, né? Entendendo um pouco esse sujeito, entendendo esse ser como um todo, para conseguir apoiar o processo de comportamento alimentar. E aí, né, a gente fala um pouquinho do processo, do comportamento alimentar como um todo, trazendo para o lado de entender, apoiar e ver com essa pessoa, né, o que de fato ela quer, o que de fato ela está buscando com o processo, às vezes, de dieta, com o processo de mudança de comportamento alimentar como um todo. E aí, quando esse paciente, quando esse cliente, ele começa a trazer um pouco mais de informação para a gente, quando a gente começa a conhecê-lo também, né, a gente consegue influenciar, né, entender um pouco dele. Tá, você está fazendo isso, você está entendendo qual que é. Você está se alimentando mal, você está se alimentando bem, você está fugindo ou não da dieta, mas você está entendendo as motivações disso? Está entendendo o que te leva a esse processo? Porque a gente não vai atuar junto com o nutricionista em nenhum momento, mas vai estar ao redor dele o tempo todo. Uhum. Né? Eu acho que vai Percebo, entender um pouco. Pode falar, pode falar. percebo muito. Às vezes as pessoas elas começam a comer. É claro, eu falei muito dessa parte de neuronutrição, você também está fazendo um post nesse assunto, né? As pessoas comem para se livrar das emoções, né? A gente come porque a gente está triste, porque a gente está com raiva e tal. E muitas vezes a gente está escondendo alguma coisa bem interna, né, Renan? Às vezes a gente come porque é um problema que você passou. Então, por exemplo, às vezes, um exemplo, tá? A pessoa sofreu um abuso e ela tá comendo porque aquilo ali é uma coisa que ela quer, por exemplo, a palavra não é se enfeiar, mas é uma maneira dela se proteger. Porque assim, ela acima do peso, ninguém vai olhar para ela, é uma forma de proteção. Então, Sim, existem várias coisas que as pessoas, né? Isso foi só um exemplo, tá? Eu nem sou psicóloga, mas estou falando assim, às vezes a gente vai conversando no consultório e você percebe que vai muito além
do processo do ganho de peso, né? O buraco é muito mais embaixo. A pessoa está escondendo uma coisa que está muito interna e que ela realmente precisa de ajuda. E nesses casos não tem nem como a nutrição trabalhar sozinha mesmo, assim. É na hora encaminhar, porque aí já não tem nada a ver mais comigo. Eu posso auxiliar na parte da alimentação, mas quem vai cuidar mesmo, tudo isso que está acontecendo com a pessoa é realmente o psicólogo, né? É identificar a causa raiz, né? O ser humano, ele raramente ele se alimenta para né, para nutrir o corpo. Ele se alimenta para cumprir com um desejo, né? Essa é a grande verdade. Acho que a gente, nas teorias evolucionistas, a gente vê que a gente não precisava se alimentar tanto, com tanto nutriente, com tanta caloria, com tanta quantidade igual a gente se alimenta hoje, né? E no final das contas está certo, a gente não se alimenta para nutrir o corpo, a gente se alimenta para cumprir o desejo, para esconder alguma coisa, porque a gente tem algum sentimento por trás que a gente está tentando esconder, sim, igual você mesmo falou, Clarice. Né? Às vezes a gente está com uma ansiedade muito alta dentro do nosso organismo. E o que a gente vai procurar? A gente vai procurar uma coisa que nos satisfaça, né? Para dar uma acalmada. A gente vai procurar um chocolate, a gente vai procurar uma bebida alcoólica, a gente vai procurar uma porção de batata com bacon e queijo borrando por cima, porque isso não é uma alimentação para nutrir, é uma alimentação para. Deixa eu dar uma diminuída aqui, né? É uma Então. para emoções, na verdade, né? Eu fiz a minha live de terça-feira e eu falei muito sobre emoções, porque o que atrapalha demais as pessoas no processo de emagrecimento é a parte de emoção. Foi exatamente o que você falou. A gente come para nutrir as nossas emoções e não para nutrir o corpo. E isso acaba atrapalhando muito o processo de emagrecimento. E eu já vou aproveitar, já vou te fazer uma pergunta. O que pode... A gente sabe que as pessoas, elas começam com uma motivação show, todo mundo começa super bem, e no meio do caminho, do nada, a pessoa para. O que atrapalha essa pessoa? O que acontece com a pessoa para ela simplesmente... A pessoa tá lá, se ela continuar, ela vai ter o sucesso, né? A constância. Mas não, ela para no meio do nada e pronto, acabou. Sim, é bem comum, né? E aí começa, às vezes dá um pequeno resultado, para do nada e aí volta, engorda mais, e aí depois volta para a dieta e emagrece, aí fica aquele famoso efeito sanfona, mesmo que dentro de um curto período de prazo, né? Período de tempo. A gente vive dentro de uma sociedade muito imediatista, né? A sociedade ocidental, principalmente, ela é muito imediatista, ela gosta do reforço, de conquistar as coisas de uma maneira muito rápida. Fazendo um paralelo simples sobre isso, se eu tiver que escolher ter R$ 100 no final do mês e 150 daqui a 2 meses, muito possivelmente vou escolher, não, R$ 100 nesse mês vai ser melhor. Então, essa coisa de buscar, né, o compromisso a curto prazo é um dos motivos, né? Eu faço esse compromisso, eu tô no projeto verão agora, que eu quero ficar magro para poder ir para a praia, se tudo der certo, no próximo verão a gente já não vai ter Covid, não vai ter máscara, todo mundo podendo ir para a praia, viajar e divertir. E aí eu tô lá nesse compromisso de 4, 5, 6 meses para ter um corpo legal, ir para a praia, e depois eu esqueci disso, né? Então são esses compromissos a curto prazo. Porque no final das contas o compromisso aí não é com a nutrição, não é com o comportamento alimentar, é com uma satisfação do próprio corpo, né? Uma autossatisfação. Então isso é um dos motivos que atrapalha, e aí a pessoa faz exercício físico, faz uma dieta, adquire o corpo que ela quer durante, sei lá, 2, 3, 4 semanas, e aí depois volta tudo de novo. E não adianta. Um outro problema que a gente identifica muito, muito claramente é a falta de planejamento. A live de ontem foi basicamente falando sobre planejamento. Eu esqueci o nome da outra nutricionista. Com a Érica, exatamente. Então, assim, a falta de planejamento para a alimentação, ela é um dos grandes problemas também, né? Quando a gente olha faz um recorte de, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, existiam os fast foods e a pessoa ia lá, né, no fast food, comprava um hambúrguer, comprava uma batata, um refrigerante. E hoje o cenário é um pouquinho pior. A gente tem plataformas e plataformas de streaming de fast food. Não, Né? O refil, né? O refil. Você ainda pode tomar e tomar e tomar de refrigerante. As coisas só vão piorando.
nesse sentido vão piorando, com toda certeza. E aí, antes ele era um dos vilões, né? Hoje o nosso vilão, né? Vamos pegar ó, mais uma vez, eu acho que uma coisa que a Erika falou ontem também. Uma galera aí trabalhando de casa, tendo que fazer o almoço, se preparar, tá no meio de uma reunião, mexendo com comida e etc. E aí abre um aplicativo, o aplicativo manda uma mensagem até no WhatsApp hoje em dia, falando, estou com saudades de você, tem um cupom de R$ 10. E a coisa fácil de comprar são as alimentações não nutritivas, digamos assim, Mas eu né? vou te falar uma coisa, Renan. Aí eu vou jogar um pouco assim. É muito culpa da pessoa também, porque se ela pode parar e ver. Porque no iFood tem restaurantes que vendem, por exemplo, um bife com legumes, existe salada, então vai muito também do que a pessoa quer. Tipo, né? Uhum. Então, a gente fala muito de iFood, a gente fala muito. A gente tá falando iFood, mas qualquer aplicativo, tá? Porque eu falo, é o primeiro que vem na minha cabeça. Se for pensar friamente, você consegue escolher coisas saudáveis em aplicativo. O problema é realmente a pessoa que realmente não quer, né? Ah, já tô aqui mesmo, já que eu vou pedir aqui, eu vou pedir um trem que vale Sim. a pena, um trem gordo, uma coisa. E não é Pois assim. é, esse já que eu tô aqui, já que eu vou comprar, já que eu vou gastar um dinheiro, eu não vou pagar X reais num prato de salada, né? Esse é o problema da falta de planejamento, e daqui a pouco eu falo sobre esse pensamento especificamente, mas a falta de planejamento é isso, né? Se eu não consigo me planejar, é muito mais fácil eu comprar e aí eu penso, eu dou uma desculpa pro meu próprio corpo, pro meu próprio organismo, tá bom, hoje eu posso comer o hambúrguer, hoje eu posso comer batata, e aí eu não vou e invisto no que realmente importa. Autossabotagem. Isso. Você Seria uma simplesmente falar, amanhã eu começo. Ah, não tem problema. Isso é um comportamento de uma autossabotagem? Sim, sim, é exatamente isso, né? Quando a gente fala da autossabotagem, aí trazendo um pouquinho da abordagem que eu trabalho dentro da psicoterapia, que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente tem uma tríade dentro da cognitivo-comportamental, que é basicamente, a gente sempre tem um estímulo, a gente sempre tem um pensamento que vem ali automático e um comportamento em cima, né, e um sentimento e um comportamento em cima dessa tríade, né? Uhum. Então, quando vem a necessidade de alimentar, né, de comer, de almoçar, de jantar, eu não estou com planejamento, não foi feito, eu não fiz uma marmitinha, né, ok, eu não segui a lista de compras da Nutri no final de semana, estou lá sem nada na geladeira. Abro o aplicativo, pô, propaganda de hambúrguer, propaganda de batata, não, vou comprar um hambúrguer, vou comprar uma batata, vou comprar uma alimentação X que não é a que está dentro da minha dieta. Pô, mas é só hoje, né? Não, não faz mal. Esse é o pensamento que é o que a gente chama de pensamento sabotador. Só hoje não faz mal, amanhã também não vai fazer mal, e depois de amanhã não vai fazer mal. Quando você vê no quarto, no seu quinto dia, você está falando assim: eu nem estou seguindo essa dieta mesmo, eu não ligo de comer mais uma vez errado. Né? E aí passou um mês, passou 2 meses, eu não consegui seguir aquilo que eu me propus a seguir, sabe? Então de fato, a autossabotagem funciona muito nesse sentido. De tipo, eu não eu abro mão de alguma coisa, né, uma vez, duas vezes, três vezes, e aí lá na frente eu já estou vislumbrando assim, eu não vou conseguir adquirir aquele peso que eu queria, eu não vou conseguir o meu objetivo, eu não vou conseguir os 6, 10 quilos a menos, ou os X quilos de massa magra a mais, enfim. E aí, no final das contas, eu não me alimentei bem, fugi da dieta e voltei para a dieta dia sim, dia não. Prejudiquei o funcionamento normal do meu corpo, né? Porque o corpo um dia recebe salada, outro dia hambúrguer, depois ele está recebendo uma comida saudável de novo, ele não sabe o que ele vai queimar ali, quando você estiver gastando sua energia de alguma forma. Então, até para ter resultados convincentes, não é a melhor palavra, mas até para ter resultados ok, né, no que diz respeito à massa e ao Satisfatório. emagrecimento, satisfatórios. Obrigado. É necessário que tenha uma regularidade, né, nessa alimentação. Com certeza. Exatamente. Coisa, o vitimismo é considerado uma autossabotagem também? Por exemplo, ai, não faço porque meu marido não quer fazer comigo. Ai, não faço porque meu filho tá aqui o dia inteiro em casa comendo biscoito. Ai, não faço porque eu sou uma coitadinha. Ai, não faço porque coitada de mim. Isso é, porque a gente percebe, a gente pega muitas pessoas que se vitimizam o tempo inteiro.
Isso também é considerado uma autossabotagem ou é uma outra linha, uma outra vertente? Assim? Sim, no final das contas, quando você está falando de vitimismo, os pensamentos que geram esse vitimismo são pensamentos que estão te sabotando, Uhum. né? Então, de fato, a gente pode considerar como uma autossabotagem também em determinados contextos. E eu acho que nesse contexto, sim, é muito ok considerar como uma autossabotagem. E aí, né, algo também que foi falado ontem com a Érica sobre o planejamento é sobre a questão familiar, sobre as pessoas que moram com você, que não te ajudam nunca na dieta. E aí, quando a gente fala do processo de psicoterapia, do processo de autossabotagem, né, da falta de planejamento, cara, você fez um compromisso com você mesmo, né, de adquirir aquele corpo, de emagrecer, de ganhar X massa magra. E você não fez esse compromisso com. Você não fez esse compromisso, foi com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com as pessoas que moram com você. Você tem que saber que quando você está fazendo um acompanhamento nutricional, e isso acontece frequentemente, as pessoas ao seu redor não têm a mesma obrigação que você. Né? Elas não têm o mesmo compromisso que você, não têm o mesmo foco que você. Então, uma das grandes coisas que o pessoal coloca no meio nesse bolo de pensamento nessa autossabotagem é justamente essa falta de parceria das pessoas que moram com você, dos colegas. Aí chega um colega de trabalho, né, muito amigo seu, sabe que você é apaixonado com pão de queijo, todo dia leva um pão de queijo lá, come outro, um dia só não faz mal, e aí entra naquele ciclo de novo, né? Eu não vou ter o resultado perfeito, então eu não vou nem me preocupar com isso. Essa é a questão. Eu concordo com você plenamente. Inclusive, ontem, na hora que a Erika começou a falar sobre isso, eu entrei, porque eu acho o seguinte: o compromisso é meu com o paciente. É o paciente que precisa, né? Tipo, eu quero mudar e é isso. Eu não tenho que preocupar. Foi o que você falou, a mudança é minha. Não é o meu marido que tem que mudar. Eu preciso ter Uhum. força de vontade. Eu falo muito que emagrecimento é momento. É você estar preparado com agora é o meu momento, eu quero fazer para você fazer. Porque qualquer coisa você vai te desviar e qualquer coisa você vai colocar a culpa nos outros. Então, assim, eu escuto muito isso, Renan, você não tem noção. Essa parte de, Uhum. porque lá em casa é muito difícil, coisa. E isso a gente sabe que é a pessoa que precisa se motivar. Ela precisa achar alguma coisa dentro dela. Eu acho que aí entra a parte da psicologia, né? Para que ela consiga seguir em frente. Porque Uhum. enquanto ela continuar com esse pensamento, ela vai estar sempre no efeito sanfona. Ela vai emagrecer e daqui a pouco ela vai engordar. Então, assim, o que eu falo muito no consultório, eu sou bem brava. Você sabe disso? Eu sei. Você sabe disso? Então, assim, é isso. É quando a pessoa chega e tal, nananã, começa com aquele monte de coisa, fala que você tá mentindo pra quem? Uhum. Sim, sim, exatamente, né? O compromisso foi com você mesmo. Você vai continuar contando essa mentira pra quem? Porque pra mim, Uhum. tipo, eu tô no corpo do peso que eu quero, eu tô com o corpo que eu quero, eu já passei por todo o processo, já emagreci meus 27 quilos e pronto. Agora é Uhum. você com você. E quando eu vou te contar uma coisa. Quando eu emagreci, lá em casa, tem gente da minha família aí assistindo a live, lá em casa é uma alimentação dificílima, porque sexta-feira é pizza, sexta-feira não sei o quê. E assim, eu realmente abri mão. Eu deixei, mesmo as pessoas comendo, eu não comia. Porque o meu objetivo era outro, meu objetivo era emagrecer. Então, assim, as Uhum. pessoas falavam, mas só um pedacinho. Eu falei, gente, eu não posso ceder a um pedacinho. Porque se eu ceder um pedacinho hoje, daqui a pouco eu tô cedendo a dois pedacinhos, que são só dois pedacinhos. Aí amanhã eu tô Uhum. cedendo só mais um pedacinho e vira uma bola de neve. Então, assim, Aí, quando seu cedo na sexta, depois no sábado, depois na quarta-feira, que é um aniversário. até achar um jogo. Então, assim, Uhum. não dá. Então, eu tô sempre, tô sempre ótimo. Quando eu emagreci, foi realmente desse jeito. Não, eu não posso. E pronto. Não tem jeito. Não dá pra ficar abrindo exceção. A gente fala muito dessa coisa de, dia do lixo é permitido. Dia do lixo. Na verdade, o que a gente fala muito, primeiro, dia do lixo é horrível, né? Que você fala que você vai comer um lixo. Uhum. Mas Uhum. uma refeição ou outra que você for consumir, tudo bem. Mas assim, até porque a gente tem que ter, às vezes, um momento de prazer também, a gente pode se dar essa. O que você não pode é ter um dia inteiro de meu café da manhã vai ser não sei o quê, depois vai ser meu almoço vai ser com refrigerante, com não sei o quê, aí à tarde eu vou fazer aquele lanche e à noite eu vou acabar com dia do prêmio. Vai fechar com chave de ouro, né? Dia do prêmio
vi na vida. Adorei. Alex, eu vou falar agora só dia do prêmio. Então, assim, acho que dia do prêmio é liberado. Pode comer o dia inteiro. Galera, não é assim. E por mais que você saia da sua alimentação, por exemplo, vamos supor que você vai comer um hambúrguer. Você pode fazer o seu hambúrguer. Você pode deixar a sua alimentação mais saudável. Você pode colocar mais salada. Você vai fazer um macarrão? Você pode comer um macarrão com salada. Mesmo que seja uma alimentação diferente, você ainda consegue colocar salada, colocar coisas boas no meio, né? No dia do prêmio. Obrigada, Alex. Eu vou usar isso. O dia do prêmio é sensacional. O dia do prêmio é o melhor da vida. E aí, é o que você está falando, a gente tem que ser sincero com a gente, né? Eu que estou passando pelo processo de emagrecimento, eu estou lá pesando 90, quero pesar 70, né? 70 é o peso ideal, na verdade, é o peso saudável. Esse compromisso é comigo, então, tipo assim, não adianta, né? E aí, por que que a gente fala do processo psicoterapêutico você começar com autoconhecimento e, por mais que isso seja clichê, é tão clichê quanto verdade. Você tem que saber por que que você vai conseguir passar, você tem que saber quais são os seus limites, você tem que entender seu corpo, você tem que saber que, pô, se tiver com a minha comida preferida, eu vou ter que abrir mão e vou ter que, né, eu li um comentário aí sobre a dopamina é importante, né? A gente encontra ela em outros lugares que não o chocolate, mas a dopamina é importante também e vai ter hora que a gente, pô, essa é a minha comida preferida, eu vou abrir mão. Então eu tenho que saber qual que é o percurso, qual que é o meu limite, né? E eu tenho que ser claro nisso até com o meu nutricionista, com o meu nutrólogo, com o meu médico, porque eu preciso falar, olha, vai ter uma... Trouxe todo, não, que mané. Médico e nutrólogo, não, meu filho. Quem faz dieta, quem vai calcular é nutricionista. Tem que ser correto com o nutricionista. Brincadeira, vai continuar. Mas de verdade tem que ser sincero, né, Clarice? Porque assim, não adianta você passar uma dieta, a pessoa não seguir, né? Ou não te contar todas as verdades. Isso é como um processo de psicoterapia. Se eu não sei o que está acontecendo do lado de lá, eu não vou conseguir facilitar, ajudar em absolutamente nada. Mas o negócio, Renan, você como meu paciente, você sabe disso, a gente faz a dieta junto com o paciente exatamente para que ele consiga seguir. Porque não existe, por exemplo, eu fazer uma dieta depois da consulta. Porque eu não sei os hábitos do paciente. Então, tudo é feito de acordo com os hábitos para que ele consiga seguir. Então, assim, eu acho muito, muito interessante que você está fazendo a dieta com a pessoa, você vai dando sugestões, a pessoa quer, tá ótimo, não sei o quê. Aí não dá 3 dias, a pessoa te manda mensagem, não consigo comer nada. Eu falei, mas peraí, você montou a dieta junto comigo. Você falou que essa era a sua alimentação, a gente foi fazendo de acordo com os seus hábitos. Como que agora você não consegue seguir 3 dias depois de dieta? Não tem jeito. Então, assim, porque a pessoa mente. Porque na hora de fazer dieta, a pessoa simplesmente... Eu fico com medo dali. Nossa, eu sou uma nutricionista mais má, mas não é assim também, não. Eu tô falando assim, voltando aqui. Na verdade, a pessoa precisa falar a verdade, porque o plano alimentar é para ela. Então não adianta ela virar para mim e falar assim, eu vou comer ovo todos os dias, porque é lindo. Tudo bem, mas você vai dar conta? Você realmente consegue? Não, eu não consigo. Tem gente que fala comigo, eu detesto ovo, não vai colocar. Ok, vamos mudar, meu papel é esse, é trocar. E as pessoas precisam realmente ser verdadeiras, né? Com o que elas realmente querem. Porque ela não ser verdadeira, ela vai prejudicar só o próprio processo, né? Ela vai dificultar o próprio objetivo dela. Então, o quanto mais verdadeira ela for, seja num processo de emagrecimento com nutricionista, seja num processo de psicoterapia, melhor para ela. Isso com toda certeza. E, enfim, eu acho que é isso, sabe? Sobre o nosso papel aqui, sobre o quanto que a gente pode ajudar e qual que é o real compromisso dela, que é com ela mesma, né? As coisas podem e devem ser claras desde o início, desde o processo de saber o que que ela quer, do que ela precisa e o que ela consegue. Porque não adianta fazer o que não consegue, né? Senão você vai emagrecer, mas vai destruir com sua saúde mental também. Não é o objetivo, é um ser, né? Saúde mental aqui a gente ama de paixão. Na verdade, Renan, eu percebo muito, as pessoas chegam, foi o que você falou do imediatismo, né? As pessoas chegam para mim e falam assim, aqui, Nutri, se eu não emagrecer pelo menos 5 quilos de um mês para o outro, eu vou parar, porque eu preciso desse estímulo. Aí você pergunta para a pessoa, mas quanto tempo que você está ganhando peso? Deve ter uns 2 anos, etc. Aí em um mês, você quer perder 5 quilos ou você quer eliminar tudo que você foi? Tipo assim, esse imediatismo, que é o que eu falo sempre com as pessoas, né? Se realmente quiserem, eu não sou esse tipo de profissional, eu não faço nada que vá atrapalhar
a saúde do meu paciente e muito menos a saúde mental do meu paciente. Então, assim, eu não faço isso de jeito nenhum. Eu falo com o paciente, falo, ó, sinto muito. Ou você vai ter que procurar outro nutricionista, ou você vai fazer o processo correto. Porque eu acho que tudo que a gente está fazendo aqui é para ter um emagrecimento para a vida. Ninguém vai querer emagrecer só para agora. Esse imediatismo, igual você falou, para ir para uma praia e tal, porque você vai acabar com a sua saúde, você fica nesse efeito sanfona o tempo inteiro. Então, assim, se a pessoa realmente quer emagrecer, ela tem que dar o tempo para o corpo entender o processo, para o corpo começar. Agora, existem pessoas que com um mês perdem 5 quilos, ótimo. Cada um tem um corpo diferente, cada um é de uma forma diferente. Então, não adianta, galera. Vocês vêm com essa ideia pra cima de mim de querer emagrecer 5 quilos, senão eu vou desanimar, porque, ó, vocês vão desanimar mesmo. Porque não dá. Pode aceitar o desânimo que em algum momento ele vai bater, né? Se vier, igual você falou, se acontecer de perder, ok, perdeu, continua com o comportamento, continua com a mudança de hábitos, né? Sim, sim, exatamente. Porque não se muda hábito, não se muda comportamento alimentar e praticamente nenhum outro na vida com 10, 15, 20 dias. São processos. E assim, a gente está quase tá virando clichê também essa frase, mas a gente tem que aprender a respeitar o processo do outro e aprender a respeitar o nosso processo. A minha relação a reação do meu corpo é diferente da reação do corpo da Clarice, que é diferente do José, da Maria, do Irineu, enfim. Exatamente. É isso. Isso é bem bacana, porque a gente bate sempre na mesma tecla, né, galera? Não adianta. O que vai acontecer comigo não vai acontecer com você, porque cada corpo é diferente. E, Renan, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Me fala um pouco sobre a compulsão alimentar. Porque a gente tem percebido, a gente falou muito dessa parte de as pessoas comem por causa das emoções, né? Eu até anotei essa frase que eu achei ela mega mara, tá aqui, depois eu vou ler ela. Vou ler ela bonitinho de novo. Eu adorei. Comemos para nutrir as nossas emoções. Eu juro que eu anotei, adorei essa frase. A gente come para nutrir as emoções. E a gente acaba comendo em excesso. Porque na maioria das vezes, se a gente estiver passando por uma ansiedade generalizada, por algum outro processo, a gente realmente vai comer em excesso. Isso vai virar uma compulsão? Como que é isso? A compulsão alimentar é uma desregulação da saúde mental, né? Falando de uma maneira bem clara. É um diagnóstico de fato, né? Não é porque, nossa, comi muita feijoada nessa sexta-feira, minha barriga está imensa, nossa, estou comendo compulsivamente. Não, calma, não é assim. Não vamos sair desse momento de hoje com diagnóstico. Pelo amor de Deus. Mas o que é de fato a compulsão alimentar? Né? Comer com frequência, né? Com mais de 2, 3, 4, 5 vezes na semana, durante um determinado período de tempo, que aí são meses, né? Eu comer mais rapidamente do que o normal. Então, eu estou sentado numa mesa, eu sempre termino de comer a mesma quantidade antes que todo mundo. Peraí, isso é um indicativo, né? Comer sempre até sentir desconfortavelmente cheio, né? Não é aquele, nossa, comi, tô de boa, né? Consigo andar, consigo assistir uma televisão, não tô tendo ruminação, não tô tendo refluxo. Quando você começa a sentir essas coisas, é comer e sentir-se desconfortavelmente cheio, né? Ingerir grandes quantidades de alimento, né? Na ausência de fome. Abrir o botãozinho da calça para ficar mais confortável. Abrir o botãozinho da calça. Uma outra coisa que é muito claro dentro da compulsão alimentar, que todo mundo conhece, acho que todo mundo conhece essa expressão, é a depressão pós-prato. Né? É quando bate aquela tristeza. Nossa, comi. Triste. Verdade. Fiquei triste. Noto até triste de tanto que eu comi. Fiquei culpado, fiquei triste. Eu vi uma caixinha de bis e comi ela toda de uma vez e agora, nossa, comi uma caixinha de bis. Não devia ter feito isso. Então, são esses cenários, né? Repetidos durante um grande período de tempo. Lógico que uma vez ou outra, gente, vai acontecer. Ninguém é de ferro. A gente vai nutrir nossa alma em algum momento com a alimentação. Seja com a picanha que mais gosta. Um momento. Em algum momento vai, gente. É fato, né? Nós somos seres humanos, não somos rochas, não somos máquinas, mas se isso começa a acontecer frequentemente, semanalmente, durante um grande período de tempo, é um alerta que a gente precisa entender. E aí, por que isso está acontecendo? Por que eu estou comendo compulsivamente?
E aí, aí a gente entra no trabalho da psicoterapia de novo. Eu tenho que entender o que está gerando essa necessidade, esse desejo de comer dessa maneira, né? Comer até falar que chega, até acabar a comida da casa, enfim. São várias das expressões. E a maioria das vezes, né? Acho que a gente pode falar assim, a compulsão alimentar vem com um plano de fundo de ansiedade mesmo, de uma ansiedade generalizada, de uma ansiedade momentânea mesmo, de uma ansiedade sazonal. E aí o efeito da ansiedade, né, é causar uma certa agitação corporal, e aí para eu rebaixar minha energia, o que eu vou fazer? Eu vou comer pra caramba, porque meu corpo vai ficar mais lento, eu vou bombear todo o meu sangue para a parte do meu estômago, né, para fazer a digestão, e aí, obviamente, eu vou ficar mais calmo. Não tem como eu ficar agitado, né? A minha energia vai rebaixar de alguma forma. Meu cérebro vai desagitar de alguma forma. E a ansiedade é justamente isso, né? Eu ficar aflito, atento, com medo e em alerta para tudo. E para diminuir isso, eu vou lá e como. Deu certo uma vez? Espera aí, eu vou comer de novo, eu vou comer de novo. Porque foi muito bom ficar calmo depois, foi muito bom ficar calmo na segunda, na terceira, na quarta vez, aprendi. Então, toda vez que eu estou ansioso, o que eu vou lá fazer? Pegar minha caixinha de bis e comer ela toda, detonar a caixinha de bis. Tudo de errado a gente aprende, né? É muito fácil aprender as coisas erradas, né? Muito, muito. É muito mais fácil a gente aprender o lado errado do que realmente o certo. É sério isso. O corpo aprende Uhum. muito rápido. Sim, sim. Eu vi um comentário aí sobre a dopamina, né? Gente, aprender via dopamina é muito fácil. Eu sou reforçado lá o tempo todo no meu organismo. E aí eu como uma coisa que eu gosto, vai uma informação legal para o meu cérebro. Poxa, eu vou fazer isso mais vezes, Uhum. né? O efeito da dopamina é bem diferente da serotonina, que é liberada em outros momentos, que é mais regulada. Então, assim, e aí a compulsão alimentar vai estar com esse plano de fundo na maioria das vezes. E ela pode gerar outros problemas, né? A compulsão alimentar. Ela pode gerar, né? Dependendo do período que você fica nesse cenário de alimentação compulsiva, pode gerar um sobrepeso, pode gerar uma obesidade, e uma obesidade e um sobrepeso pode gerar outros rebaixamentos da consciência, né? Rebaixamentos das funções psíquicas, né? No geral. Nos comentários. Vamos pedir para a Lacta fazer uma caixinha de brócolis. Gente, essa live, todo mundo vai sair daqui feliz, porque o tanto que a gente tá rindo foi o melhor. Eu não parei Com de rir um segundo. certeza. E é um assunto muito sério. Isso é muito bom, porque a gente consegue falar um assunto muito sério, mas de uma forma muito Uhum, leve, né? Porque uhum. as pessoas precisam entender realmente o que a gente está falando. Sim, sim. E assim, não tem segredo, né? Não é nada disso tá guardado a sete chaves. A gente tem acesso a isso e é uma coisa muito comum. Tá dentro da nossa casa, tá dentro da gente mesmo, né? Em grande parte das vezes. Então, assim, é um negócio que não é muito segredo para ninguém, mas todo mundo tem um pezinho ali. Pô, a gente está dando exemplos aqui do dia a dia. Quem nunca, né? Que atire a primeira pedra, quem nunca comeu demais num evento, dentro da própria casa, ou quem nunca abriu um pote de sorvete quando estava triste, depois que o boy ou que a namorada deixou. Enfim, acontece, gente. Vão acontecer essas É situações. momentâneo, né? A gente tem que deixar muito claro que são coisas diferentes. Uma coisa é momentâneo. Aconteceu realmente alguma coisa com você, com a pessoa, e aí ela vai e come. Beleza, aquele momento. O que não pode é virar rotina, né? Porque foi o que Sim. você falou. Hoje você comeu por causa disso, amanhã você vai comendo por causa daquilo, amanhã e vai virando uma bola de neve. Uhum. Haja sabotagem na sua cabeça, né? Para você depois ficar nesse ciclo pro resto da vida, bem entre aspas. E igual eu tava falando, né? Ficar com essa alimentação compulsiva vai gerar um rebaixamento de fato das suas funções psíquicas. Isso Uhum. já tem alguns estudos da neuropsicologia, quando a gente fala de memória, a gente está falando de um rebaixamento da memória, tá falando de um rebaixamento da atenção, né? Por que tem um rebaixamento da atenção? Porque quanto mais energia armazenada para processar dentro do meu corpo, menos atenção eu vou conseguir colocar em estímulos externos, eu vou ter que ter uma própria percepção muito maior, uma atenção aos estímulos internos, a minha barriga, a dor, a digestão muito maior, então a atenção ela vai Por diminuir. exemplo, quando a gente tem uma alimentação muito
muito pesada antes de dormir, exatamente por isso, porque o seu corpo vai jogar toda a energia dele para a digestão e, como consequência, você vai atrapalhar o seu sono. Então, Uhum. tudo, né? O corpo ele para poder ficar por conta daquilo ali, para digerir o que você está comendo em excesso. E isso atrapalha tudo. Uhum. Sim, com todos. O organismo ele fica desregulado, né? Quando a gente está falando do processo de digestão, do processo de aumento de peso, a gente está falando de uma mudança muito significativa nos nossos neurotransmissores, nos nossos hormônios, e aí eu estou mudando meu corpo todo. E por isso o efeito sanfona é tão prejudicial, porque eu mudo para um lado, mudo para o outro, eu nunca consigo equilibrar essa balancinha, e por isso, às vezes, até emagrecer de uma maneira muito acelerada, fazendo loucuras, né? Que não é isso que a gente propõe, e a Clarissa também não, com certeza, né? Por Uhum. conhecer. É, é difícil também, porque o corpo tem que adaptar, tem que acostumar, é um processo, gente. São processos, É e processo. respeitar o corpo é importantíssimo, né? Com toda certeza. Renan, me fala E uma coisa. Essa dúvida aqui é muito interessante, porque é o seguinte: quando a gente está engordando, eu tô falando de mim, tá, gente? Vou contar meu caso aqui, não vou contar não, porque as pessoas já sabem, mas assim, quando eu engordei, no meu processo todo, eu não conseguia me ver gorda. Eu tinha certeza absoluta que eu era magra. Eu só fui realmente, a ficha caiu. Eu aumentava de roupa sempre, tipo, saí do 40, fui pro 44, e a ficha só caiu num dia em que eu assisti um vídeo que eu estava de biquíni, que eu falei, eu não tô acreditando que essa sou eu. Por que que acontece isso? Por que que a gente não consegue perceber que a gente está aumentando o peso, que a gente está mudando? Mesmo você comprando cada vez roupas maiores, você não consegue. Eu não consegui perceber que eu estava aumentando de peso. acontece, né? As respostas podem ser múltiplas também, né? Como quase tudo que envolve o ser humano. Mas, de fato, isso também faz parte do grupo dos transtornos alimentares como um todo, né? A gente tem os mais famosos aí, como a anorexia, como a bulimia, a ruminação, tem alguns outros menos estudados, mas falar, quando voltando lá no início, né, das primeiras frases que a gente falou, a gente está falando de autoconhecimento, né? A gente está falando de entender o próprio corpo. E aí, quando eu tenho uma imagem desregulada de mim mesmo, cara, tem alguma coisa no fundo. Tem um plano de fundo aí diferente, tem alguma coisa, uma situação de saúde mental que precisa ser trabalhada e entendida e desenvolvida para você conseguir entender e ver seu próprio corpo e entender, pô, eu tô aumentando, igual você falou, eu tô aumentando o manequim de 42 para 44, 46, eu não tô vendo diferença nenhuma, alguma coisa errada tem, Exato. né? Olhar mais para si. E nós, como bons postergadores aqui no Brasil, a gente, não, pode ser que seja a calça que está diferente, encolheu a roupa na máquina. A lave seca até encolhe, mas assim, Sempre tem uma desculpa, né? Ela consegue encolher. sempre tem uma desculpa. Agora, na pandemia, que 80% da população deu uma pequena engordada, né? Até por causa do momento estressante, do Uhum. momento de ansiedade, da dificuldade de fazer atividade física para muita gente, né, nesse período. Aí, a frase que eu tenho ouvido é: a minha roupa, minha blusa polo, estava com saudade de mim, ela está me abraçando forte agora. Engraçado, não é porque a blusa encolheu, né? É porque alguma coisa aconteceu ali. Exatamente. Então, é entender os motivos de fato, né, por trás de cada uma dessas mudanças do corpo. Eu acreditei que fosse por a gente tivesse alguma coisa relacionada à parte de autoimagem mesmo, mas no sentido assim, como se a gente fosse acostumando, sabe? Sim, sim. Tipo, você vai acostumando com aquilo ali, tipo, você tá vendo essa imagem todos os dias, você tá vendo que você tá aumentando, mas como você tá vendo todos os dias, você acaba, tipo, deixando, né? Tipo, normal, normal, normal. E, Uhum. e uma hora Sim. dá uma coisa que te assusta mesmo. Você fala, que é isso? Uma hora dá um susto. Uma hora dá um susto, né? Ai, não dá. Isso. Oi? A Deu, ficha. cortou. A ficha cai de uma vez, né? A ficha cai quando em algum momento eu parei de ter a visão distorcida, né? Do meu próprio corpo. Uma coisa da psicologia, e aí, saindo um pouco da abordagem que eu trabalho, saindo um pouco da TCC, tem a questão da percepção do próprio corpo, e tem algumas teorias que mostram, né, e trazem os estudos para isso, mostrando que
cada pessoa se vê de um jeito na frente do espelho. Né? O jeito que eu, Renan, me vejo na frente do espelho é completamente diferente do jeito que você, Clarissa, está me vendo aqui agora e que o pessoal que está assistindo a live se vê. A gente vê algumas características que são mais marcantes na gente, mesmo que inconscientemente, né? Na verdade, a grande maioria das vezes, de uma maneira inconsciente. E a gente se vê de uma forma diferente. E aí, quando dá aquele estalo, é porque, peraí, eu tô mudando o jeito, eu mudei de alguma forma, né? O jeito de me perceber e eu tô percebendo outras coisas no meu corpo. Ah, eu não tinha percebido isso, não tinha percebido aquilo. Uma coisa engraçada, né? Vamos falar de beleza, né? De pessoas que a gente acha bonito e que a gente acha feio. Todo mundo já ouviu um ditado mais ou menos assim, talvez com outras palavras. Beleza é igual nariz, cada um tem um. Gosto é igual nariz, cada um tem um. Referindo a uma pessoa que uma pessoa acha bonita, outra pessoa acha feia, outra pessoa acha maravilhosa. Porque tem traços nessa pessoa que me agrada de alguma forma por algum aprendizado que eu tive na vida, por alguma autoimagem, né? Pela fase do espelho da psicanálise. Legal. Pessoas que gostam da psicanálise. Porque, assim, de fato, eu me vejo de um jeito, eu tento identificar características positivas em outras pessoas, e aí eu vejo essa outra pessoa de outro jeito, e aí a forma que a Clarissa está vendo é de uma maneira diferente. Então, quando dá esse estalo, é porque eu mudei alguma coisa dentro de mim. Né? Aconteceu algum processo que a minha autoimagem, a forma com que eu percebo o meu corpo mudou. E a forma quando a forma com que eu percebo meu corpo muda, eu estou me vendo de um jeito diferente, aí eu estou começando a ter informações diferentes do meu próprio corpo. É muito interessante isso. E aí, mais uma vez, volto na primeira frase e eu repito ela eternamente. Autoconhecimento, né? Entender aquilo que eu sou, o momento que eu estou, no processo que eu estou e aonde que eu quero chegar. Né? Isso é fundamental para todos os processos na vida. Show. Renan, eu queria te agradecer imensamente. Foi espetacular. Eu acho assim, foi super leve, mas com muito conteúdo. As pessoas conseguiram entender o que a gente realmente queria passar. Quero te agradecer imensamente. Quero agradecer todo mundo que estava aqui nos prestigiando. Quinta-feira, 8 horas da noite, a galera já está com outras coisas na cabeça, mas foi muito bom, muito mesmo. Eu adorei, muito obrigada. Venha mais vezes, porque esse assunto é um assunto que anda muito junto com a parte de emagrecimento. Então, assim, e foi o que a gente falou, a gente tem a mesma linha de pensamento e de estudo, então é muito legal quando a gente anda junto, né? Sim, sim. Eu que agradeço o convite, Clarice. Eu falei algumas vezes que ia ser um desafio, né? Que eu nunca tinha falado numa live aqui ao vivo no Instagram, mas assim, acho que foi muito leve mesmo, gostei. Gostei dos comentários, obrigado aí às pessoas que participaram, que contribuíram aí com a gente. O dia do prêmio nunca vai ser esquecido, isso com Nunca, certeza absoluta. nunca. Dia do E assim, vai virar até post no feed. vai virar ponte no feed. Mas é isso, gente. Obrigado aí por tudo, obrigado pela oportunidade, Clarice. Estou sempre à disposição e eu acho que é isso. Foi muito bacana mesmo. Muito obrigado, viu? Bom, que bom. E galera, lembrando aqui mais uma vez que as vagas para minha mentoria estão abertas, se encerram amanhã às 22 horas e eu quero ver todo mundo lá, porque vai ser muito show essa mentoria. Como eu falei aqui no início da live, a primeira é sempre mais especial do que qualquer outra, porque a gente tem que mimar mesmo a galera que está entrando, porque confiou no trabalho da gente. Então, vai ser... Para, Alex, de me fazer rir. Então, vai ser muito legal que vocês participem. Vejo vocês terça-feira na minha mentoria. Beijos Beijo, e pessoal. até breve. Segunda tem mais live com o Café da Nutri. Beijo, amanhã de Beijo, tchau, 6. tchau. Tchau, obrigada.